A paz do Senhor, amados ouvintes, está começando neste domingo mais um programa da Superintendência de Cavalheiros. Uma programação especial que nós preparamos aqui para você, meu irmão, minha irmã. Uma programação de louvores, de mensagens da palavra do Senhor, pregada aí pelos nossos pastores. E pedimos que você continue nos assistindo neste domingo, que é uma programação muito especial, preparada com muito carinho para você nesse dia de hoje. E a Ezequias defendeu em nome do Senhor. Foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Aleluia, coros celestes cantando assim, aleluia, será o final da tristeza, será a vitória da igreja, no céu cantarei aleluia, cantarei aleluia, com Cristo estarei, aleluia, cantarei, aleluia. O dia esperado está pra chegar, aleluia. Coros celestes cantando assim, aleluia, aleluia. Perseguido pelo grande inimigo de Deus, eu fui atingido, sobrevivi por um milagre de Deus. Esse alguém queria ver meu fim, não pensava que existia um Deus que sempre cuida muito bem de mim, muito bem de mim. Em mim o mundo não acreditou, agora chegou a minha vez, minha chamada Deus aprovou. Agora quando louvo a Deus, milagres acontecem.
acontecem. Cai demônio, sai doença, o inferno estremece. Se o inimigo se levanta, logo cai ao chão, e o fraco derrotado vira campeão. Quando Deus levanta alguém, Ele faz assim: do calabouço ao palácio vai até o fim. Cerra o punho, segue em frente, firme sem parar, e o mesmo hino de vitória que eu canto, você vai cantar. Jesus cura, assina embaixo, dizendo fui eu. Ossos secos viram gente, isso é coisa pra Deus. Quando Ele escolhe alguém pra poder ungir, o inferno todo explode, faz o mar se abrir. Jesus cura, assina embaixo, dizendo fui eu. Ossos secos viram gente, isso é coisa pra Deus. Quando Ele escolhe alguém pra poder ungir, o inferno todo explode, faz o mar se abrir. A minha vitória, o mundo Deus faz assistir. A minha vitória, o mundo Deus faz assistir. Agora quando louva a Deus, milagres acontecem. Cai demônio, sai doença, o inferno estremece. Se o inimigo se levanta, logo cai ao chão, e o fraco derrotado vira campeão. Quando Deus levanta alguém, Ele faz assim: do calabouço ao palácio vai até o fim. Cerra o punho, segue em frente, firme sem parar, e o mesmo hino de vitória que eu canto, você vai cantar. Jesus cura, assina embaixo, dizendo fui eu. Ossos secos viram gente, isso é coisa pra Deus. Quando Ele escolhe alguém pra poder ungir, o inferno todo explode, faz o mar se abrir. Jesus cura, assina embaixo, dizendo fui eu. Ossos secos viram gente, isso é coisa pra Deus. Quando Ele escolhe alguém pra poder ungir, o inferno todo explode, faz o mar se abrir. A minha vitória, o mundo Deus faz assistir. A minha vitória, o mundo Deus faz assistir. Jesus cura, assina embaixo, dizendo fui eu. Ossos secos viram gente, isso é coisa pra Deus. Quando Ele escolhe alguém pra poder ungir, o inferno todo explode, faz o mar se abrir. Jesus cura, assina embaixo, dizendo fui eu. Ossos secos viram gente, isso é coisa pra Deus. Quando Ele escolhe alguém pra poder ungir, o inferno todo explode, faz o mar se abrir. Vergonho do Evangelho, pois ele é pra mim poder de Deus, o que transformou a minha vida. Foi esse Evangelho de poder. Para este mundo ele é loucura, mas para os humildes, salvação. Para o amargurado ele é doçura, para os pecadores é perdão. O Evangelho é poder de Deus para salvar quem nele crê. Só basta ter fé no Senhor Jesus e ao seu Evangelho obedecer.
pelo poder do Evangelho, que esta igreja ainda está de pé. Ela é a santa noiva do Cordeiro, que espera o noivo pela fé. Aguardamos este grande dia, quando Jesus Cristo voltará. O Evangelho é nossa garantia, que esse grande dia chegará. O Evangelho é poder de Deus para salvar quem nele crê. Só basta ter fé no Senhor Jesus, no seu Evangelho obedecer. O Evangelho é poder de Deus para salvar quem nele crê. Só basta ter fé no Senhor Jesus, ao seu Evangelho obedecer. Se isto não for amor, 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 deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor,
céu não é real, tudo perde o valor se isto não for amor, se isto não for amor. O oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor se isto não for amor. Su gloria.
tua glória sobre nós, sobre o teu povo que está aqui, Senhor. Nós clamamos pela tua glória, tua glória. Mandarabashira, mandarabashira. Te surpreenderá com o que ele fará em ti. Não poderás dormir, terás que despertar, porque esta é a sua glória. Caminharás, operará o sobrenatural, porque esta é a sua glória, porque esta é a sua glória. Falará e você verá o sobrenatural, porque esta é a sua glória, porque esta é a sua glória. Receberá e ministrará o sobrenatural, porque esta é a sua glória, porque esta é a sua glória. Manifesta-te, manifesta-te, manifesta a tua glória em mim. Oh, tua glória, tua glória, tua glória. Manifesta-te, manifesta-te, manifesta a tua glória em mim. Oh, tua glória, oh, tua glória. Aleluia! Te surpreenderá, porque ele fará em ti, não poderás dormir. Você vai ter que despertar, porque esta é a sua glória. Caminharás, operará o sobrenatural, porque esta é a glória de Deus. É a glória de Deus, é a glória. Você vai falar e ver o sobrenatural, porque esta é a sua glória, porque esta
Espírito de Deus te toca, o 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 Espírito de Deus. Impactante, a glória do Senhor é muito impressionante, seu poder é tão grande como Ele, não há igual e nunca haverá. Participe dos cultos da sede geral do Ministério Restauração. Às segundas-feiras, culto de libertação às 15 horas. Às terças-feiras, culto de ensinamento às 7h30 da noite. Às quartas-feiras, consagração da União Feminina, às 9 horas da manhã, com cultos às 11h30 e às 2h30 da tarde. A consagração encerra às 4h30 da tarde. Às quintas-feiras, culto da União Feminina às 3 da tarde e culto de libertação e cura divina às 7h30 da noite. Às sextas-feiras, culto às 3 da tarde. Aos sábados, das 9 às 5 da tarde, temos consagração com escola bíblica ao meio-dia para toda a congregação e culto da juventude às 7h30 da noite. Aos domingos, escola bíblica dominical e culto de salvação, cura divina e milagres. A sede do Ministério Restauração fica na Avenida Farrapos 312, bem no centro de Porto Alegre. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga sua família. Está procurando literatura bíblica confiável, revisada e fundamentada nas Sagradas Escrituras? A Ramo da Videira é uma editora, livraria e distribuidora de livros e materiais evangélicos, cuidadosamente escritos e selecionados para edificar a sua fé e o seu conhecimento. Aqui você encontra Bíblias para o seu dia a dia e para o seu estudo, com comentários e até em outros idiomas, livros relacionados à vida cristã, ensinamentos e muito mais. Venha nos visitar na Avenida Farrapos 312, no centro de Porto Alegre, ou visite nosso site ramodavideira.com.br. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Ramo da Videira. O nosso objetivo é abençoar a sua vida. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 19. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Glórias ao nome de Jesus. Todos acharam? É um versículo bem pequeno. Todos juntos, 1, 2, 3. Não apagueis o Espírito. Mais uma vez, não apagueis o Espírito. A terceira vez, não apagueis o Espírito. Eu gostaria que você dissesse para o irmão que está ao seu lado: não apaga o Espírito Santo. Não apaga o Espírito Santo. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, a mensagem que o Espírito Santo colocou ao meu coração para vos falar nesta noite é esta mensagem tão simples, tão direta: não apagues, não apagueis o Espírito Santo. A palavra de Deus está nos falando a respeito de uma das pessoas da Trindade. Deus é constituído de Pai, Filho e Espírito Santo. E como poderia ser possível alguém apagar Deus, apagar uma das pessoas que fazem parte da Trindade?
Evidentemente que aqui a palavra de Deus não está nos falando em que nós podemos eliminar, mas está falando em apagar a ação, a manifestação do Espírito de Deus na nossa vida. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 12, que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Portanto, quando a Bíblia fala em não apagar o Espírito, ela está falando para nós não impedirmos esta manifestação do Espírito de Deus por meio e nas nossas vidas. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito Santo, ele está atuando, ele está na minha vida, ele está na sua vida. No entanto, a manifestação do Espírito é condicionada à nossa permissão. A palavra de Deus nos diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então veja, o meu espírito está sujeito à minha alma, à minha mente, e eu posso então fechar ou abrir o meu espírito para que o Espírito de Deus se manifeste. Eu não tenho controle sobre o Espírito Santo se manifestar na vida do irmão, da irmã. Eu não tenho absolutamente nenhum poder sobre o Espírito Santo. Agora, na minha vida, eu posso abrir a porta ou posso fechar a porta. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E assim como a porta do meu coração está ou aberta ou fechada, conforme a minha vontade para a ação de Jesus em mim, também a porta do meu espírito está aberta ou fechada para a manifestação do Espírito por meio de mim. E a palavra de Deus então está nos dizendo que existe este perigo de mesmo o Espírito de Deus estando na igreja, mesmo o Espírito de Deus sendo Deus, nós apagarmos a sua manifestação, nós deixarmos ou nós não permitirmos, melhor, que por meio de nós o Espírito Santo venha se manifestar. Nós, portanto, corremos o mesmo risco que Paulo falou para a igreja na Galácia. Lá na região da Galácia, hoje Turquia, Paulo disse que aquela igreja tinha começado dando liberdade ao Espírito Santo. Aquela igreja havia começado a sua carreira de fé com uma ação poderosa do Espírito Santo. Mas diz a Bíblia Sagrada, em Gálatas capítulo 3 e versículo 3, que foi passando o tempo e aquela igreja deixou de dar liberdade ao Espírito Santo, deixou de buscar o Espírito Santo e começou a tentar aperfeiçoar-se sem o Espírito Santo. E de que maneira eles pensaram então em aperfeiçoar a sua fé sem o Espírito Santo, voltando às práticas da lei do Antigo Testamento. Começaram então a buscar as regras do Antigo Testamento, tentaram então fazer alguma coisa que já o Espírito Santo não tinha interesse. Então lá na igreja dos Gálatas, por exemplo, eles começaram a pensar, mas vamos voltar à circuncisão. Alguns começaram a querer guardar o sábado, e as pessoas então
começaram a querer fazer do cristianismo, da vida cristã, uma rotina religiosa, como era o judaísmo. Então Paulo disse: mas quem é que vos ensinou isto? Vocês começaram no espírito e agora querem se aperfeiçoar na carne? Vocês querem criar um ambiente de religiosidade? Vocês acham que ser crente é seguir uma série de regras, é ter um evangelho burocrático, é ter uma religiosidade que já não depende mais de Deus? Não, nós não podemos manter a ideia de que vamos ser crentes independentemente de Deus, que nós podemos vir na igreja, assistirmos um culto e voltarmos para casa sem sentirmos Deus, virmos na igreja somente como alguém vai para bater um cartão ponto e ali constar que foi no serviço para ganhar o salário. De maneira alguma, nós não podemos olhar a igreja como uma base de religiosidade. Não, nós viemos aqui, nós estamos aqui para ter um encontro com Deus. Nós viemos aqui e dependemos de Deus. Se eu não sentir Deus, eu voltei para casa frustrado. Se eu não experimentar Deus aqui, eu perdi a oportunidade. Eu tenho que ter um encontro com Deus. Eu tenho que sentir a presença do Espírito Santo. Alguma coisa tem que acontecer na minha vida enquanto eu estiver neste lugar. Alguma coisa é necessário acontecer na sua vida enquanto você estiver neste lugar. Nós temos que tomar uma atitude, nós temos que tomar uma decisão e uma posição diante de Deus para que esta manifestação de Deus em nós e por meio de nós não apague. Nós precisamos, nós dependemos do Espírito Santo. Oh, glórias ao nome de Jesus. Agora, meus amados, por que muitas vezes o Espírito Santo vai se apagando? Existem algumas razões pelas quais o Espírito se apaga. Esta manifestação vai se exterminando. Esta manifestação do Espírito vai sendo eliminada do meio da igreja. E a primeira razão que nós estamos elegendo aqui nesta mensagem é a falta do desejo ardente do Espírito Santo. Nós temos que desejar o Espírito de Deus. Agora, o que acontece? Acontece que nós temos a nossa carne, nós temos o nosso corpo, e o nosso corpo tem os seus desejos naturais, os desejos da vida. Nós temos o desejo de comer, nós temos o desejo de beber, nós temos o desejo de progredir, desejo de ter dinheiro, desejo de comprar um carro, desejo de ter a casa própria, desejo de ter um salário melhor, desejo de ter um emprego. Então, o que acontece? É com esta multidões de desejos que nós temos, nós muitas vezes vamos a Deus pensando somente nos desejos do nosso corpo. Vamos a Deus pedindo a Deus a satisfação dos desejos do corpo. E diz-nos a palavra de Deus que isto são os cuidados do mundo. Jesus disse, inclusive, que esta é uma das razões pelas quais as pessoas recebem a palavra de Deus
e a palavra de Deus não produz frutos. Por quê? Porque a Bíblia diz que estes cuidados do mundo, esta preocupação do mundo, é como espinhos que crescem e sufocam a semente, a palavra de Deus, na nossa vida. Então veja, o problema não é você ter desejos de ter a satisfação de necessidades do seu corpo, mas o problema é quando isto sufoca o desejo de Deus. Quando você deixa que os desejos das coisas desta terra se sobreponham ao desejo de Deus. Então veja, nós temos áreas em nossa vida. Quando você vai para trabalhar, então o teu foco é a satisfação de um desejo. Qual é o desejo? O desejo do salário. Quando você vai fazer comida, o teu foco é a satisfação de um desejo. Qual o desejo? O desejo de comer e dar de comer para a sua família. Quando você vai ao banheiro para fazer as suas necessidades fisiológicas, você vai lá com aquele objetivo de satisfazer as suas necessidades fisiológicas. Quando você vai tomar o seu banho, você vai com o foco em satisfazer a sua necessidade de higiene. Agora veja, quando você vem à igreja, você faz exatamente o contrário do que faz quando vai ao banheiro, do quando vai na cozinha, do que quando vai trabalhar, porque quando você vai lá, você tem um foco. O foco é satisfazer a necessidade do teu corpo. E quando a gente vem à igreja, quando você dobra os joelhos, você tem que entender que o foco de buscar a Deus tem que ser receber de Deus a satisfação de uma necessidade que você não vai tê-la satisfeita no banheiro, na cozinha, no emprego. Você tem que entender o seguinte: eu estou aqui e aqui é o lugar, é o único lugar em que eu posso receber algo sobrenatural, em que eu posso receber algo celestial, em que eu posso receber algo que vai além desta vida e vai chegar na eternidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus pode te dar a satisfação de todas as necessidades também por meio dele, mas acima de tudo, nós temos que vir à igreja, nós temos que dobrar os nossos joelhos com a necessidade, com o coração ardendo, com o desejo ardente de satisfazer a necessidade do Espírito, de receber algo de Deus, de receber algo do Espírito Santo. Eu não posso levantar dos joelhos na oração apenas sendo pedido coisas materiais. Eu não posso sair da igreja tendo apenas pedido coisas materiais. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair da oração renovado, eu tenho que sair cheio de Deus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Oh, glórias a Jesus. Eu vou pedir a ajuda de você mais uma vez, e eu peço que você diga para quem está ao seu lado: tenha o foco de buscar ardentemente o Espírito Santo. Glória a Deus. Diga: tenha o foco de buscar ardentemente o Espírito Santo. Jesus ensinou isto em Lucas capítulo 24 e versículo 49. Ele disse: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Diga comigo: permanecei. Mais forte: permanecei. Até
Essas são as duas palavras-chave deste versículo. Permanecei até. Isto é prioridade, isto é foco, isto é foco, isto é prioridade. Diga comigo, foco. Mais uma vez, foco. Diga comigo, prioridade. Prioridade, aleluia. Eu tenho que entender que esta necessidade é prioritária, é primordial. Se nós não tivermos isto, nós vamos morrer espiritualmente, nós vamos nos frustrar espiritualmente, nós vamos abrir brechas para o diabo, nós vamos dar legitimidade para o inimigo atuar na minha vida, na sua vida, na nossa família. Nós precisamos entender que se nós quisermos vencer o diabo, nós temos que entender que se nós quisermos superar a nossa carne, os obstáculos, se nós quisermos chegar ao céu, é essencial que sejamos cheios do Espírito de Deus. Precisamos do Espírito. Não podemos levar uma vida rotineira. Não podemos levar uma vida metódica sem o Espírito. A vida metódica, quando este método que nós temos, que nós aplicamos, é para buscar o Espírito, é maravilhosa. Então veja, nós temos que ter uma vida metódica que busque ao Espírito Santo, mas nós não podemos ter uma vida metódica independente do Espírito Santo. Deixa eu mostrar a diferença para você. Então veja, se eu penso assim, todos os dias eu vou levantar pela manhã, eu vou fazer um exercício físico, eu vou depois tomar o café, depois eu vou pegar o meu ônibus, e lá no ônibus, então, eu vou pensar em algum versículo da Bíblia, e eu vou, quem sabe, ler lá o devocional no meu celular. Então veja, você está tendo uma vida metódica, você está tendo uma vida rotineira, você está estabelecendo uma rotina boa. Mas veja, esta vida metódica é uma vida independente de Deus. Por quê? Porque você não colocou Deus no meio, você colocou somente uma aparência religiosa. Você só disse, eu vou dar uma lida lá no devocional, mas você não colocou assim, todos os dias eu vou ter um encontro com Deus. Porque quando você diz, todos os dias eu vou ter um encontro com Deus, aí você está colocando Deus no meio, aí você está colocando o dedo de Deus, fazendo com que as coisas dependam dele e não dependam de ti. Aqui está a chave, meu irmão e minha irmã. Você não pode estabelecer um método na tua vida, uma rotina na tua vida que independa de Deus. Eu conto uma história que eu ouvi a primeira vez quando estive em Wittenberg, lá na Alemanha, na casa onde morava Martim Lutero. A guia turística que nos levou lá pela casa onde morava Martim Lutero, ela contou-nos uma experiência que ficou famosa lá, quando ela nos mostrou a estátua, que tem lá uma estátua da esposa do Martim Lutero. E ela contou-nos então que chegou um dia, aquela mulher se vestiu toda de preto, de luto, e o Martim Lutero estava ali trabalhando, e ela caminhando para lá e para cá. Daqui a pouco ele levantou a cabeça e perguntou, por que você está toda de preto? Sapato preto, meia preta, saia preta, véu preto, tudo preto. Por que você está assim? Ela disse assim, não sabe, eu estou de luto. Por que você está de luto? Ele perguntou. Ela disse, não sabe? Disse, não.
Não sabe quem morreu? Não. Você não sabe quem morreu? E o Lutero ficou impaciente com ela. Diga quem morreu. E ela disse, Deus morreu. Por isso eu estou de luto. Deus morreu. E o Lutero era um alemão um pouco brabo. Dizem que ele ficou bravo com a esposa, ficou vermelho, bateu na mesa e disse, heresia! Como Deus morreu? Deus não pode morrer. E aí deu uma aula de teologia para a esposa. E ela disse, você está dizendo que Deus não morreu, mas você faz 3 dias que está vivendo como se Deus tivesse morrido. Eu sei que Deus não morreu, mas faz 3 dias que tu estás vivendo como se Deus tivesse morrido. Aleluia. É isto que faz apagar o espírito. É isto que faz Deus deixar de se manifestar em nós. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Quando a nossa rotina já não depende de Deus. Quando a nossa vida já não depende de uma resposta de Deus. Quando as tuas orações já não dependem de uma resposta de Deus. Tanto faz para você Deus responder ou não às tuas orações. Porque você não depende da resposta de Deus para agir. Tanto faz o que você lê na Bíblia, porque você já não depende do Espírito Santo para entender o que a Bíblia está dizendo, porque você já não tem interesse em entender, você já lê a Bíblia mecanicamente, você não está interessado em perguntar, Deus, o que tu queres falar comigo hoje? Eu vou ler os 3 capítulos ou 4 capítulos do plano anual de leitura bíblica, mas eu não posso ler, isso é maravilhoso ler, mas eu não posso ler pensando que eu vou apenas ler, eu vou ler, mas eu tenho que ler, pronto para saber o que Deus tem para falar comigo. Aleluia. Eu tenho que estar na presença de Deus. Oh, glórias a Deus. Até receber algo de Deus. Eu tenho que permanecer. Diga comigo, eu tenho que permanecer. Eu tenho que permanecer. Eu tenho que permanecer. Até sentir que Ele está vivo. Oh, aleluia, aleluia. Eu tenho que permanecer na presença de Deus até sentir que Ele vive. Aleluia, aleluia. Você pode levantar as suas mãos aos céus e adorar a Deus? Você pode fazer isto, você já fez isto neste dia, você pode glorificar o nome do Senhor, você pode levantar as mãos aos céus e dizer, Senhor, hoje eu senti que Tu estás vivo, ou você não pode fazer. Glória a Deus. O primeiro passo, portanto, para apagar o Espírito, para que o Espírito não se manifeste mais, para que nos tornemos crentes secos,
sem Deus é não desejar ardentemente o Espírito. O segundo passo é ter atitudes que entristecem o Espírito de Deus. A primeira atitude que queremos trazer aqui, que entristece o Espírito de Deus, é a atitude de resistir ao Espírito de Deus. Vamos ler Efésios capítulo 4, verso 30, e logo em seguida Atos 7, 51. Todos juntos, leia comigo. 1, 2, 3. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O que é resistir ao Espírito Santo? Resistir ao Espírito Santo significa aquela tua atitude inicial quando você é confrontado. Quando você é confrontado. O Espírito Santo nos confronta por meio da palavra. O Espírito Santo nos confronta por meio de uma mensagem. O Espírito Santo nos confronta mediante a nossa consciência. E olha o que a palavra de Deus nos fala. Quando Paulo escreve, não vamos ler aqui, mas quando Paulo fala em Romanos capítulo 2, verso 10 em diante até o 12, ele diz que, Romanos, bom, vamos ler então ali. Glórias a Deus. Vamos ler então a passagem, para ficar, não ia ler, mas o irmão colocou ali. Glórias a Deus. Vamos ler então. Vamos ler o versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou mutuamente, acho que o irmão trancou lá, né? Mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, olha o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que a reação natural do nosso pensamento é se defender, é resistir à voz da consciência, é resistir à voz do Espírito. Essa é a nossa tendência natural. A nossa tendência, o nosso pensamento, ele nunca puxa para o lado do Espírito Santo. Ele puxa para o lado da minha natureza. Ele puxa para o lado da tua natureza. Ele busca te defender. Quem sabe eu estou pregando aqui e tem uns quantos se defendendo. Tem uns quantos dizendo, pastor, não é tão assim. Pastor, mas é tudo isto. E as pessoas vão rebatendo o que Deus vai falando. Vão rebatendo, vão se defendendo do que o Espírito Santo vai falando. E é isto que tem apagado o Espírito Santo na tua vida. É isto que tem feito com que os milagres não aconteçam na tua vida. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. E a Bíblia está dizendo que isto entristece o Espírito Santo.
O Espírito está aqui para te abençoar, o Espírito está aqui para te curar, o Espírito está aqui para fazer maravilhas, o Espírito Santo está aqui para fazer coisas grandes na minha vida, na vida da igreja. O Espírito Santo, irmãos, olha que eu vou dizer uma coisa para vocês. A vontade do Espírito Santo é que hoje, aqui, olha, eu estou pregando aqui sobre o Espírito Santo. A vontade do Espírito Santo era que já tivesse alguns profetizando. A vontade do Espírito Santo era que já tivesse um arrebatado aqui. A vontade do Espírito Santo é que já tivesse um sendo curado. A vontade do Espírito Santo é que já tivesse um pecador de joelho dobrado aqui clamando por misericórdia. Mas por que que o Espírito de Deus não faz isso? Porque há uma resistência. Há uma resistência ao Espírito. O ser humano resiste ao Espírito. As pessoas resistem em dar glória a Deus. As pessoas resistem. Quantas vezes até pregadores mesmo. Quando o pregador está aqui, ele dá glória a Deus, sapateia e diz, irmão, dá glória a Deus. Mas quando ele está sentado no banco, nem para remédio sai glória a Deus da boca dele. É ou não é verdade? Porque é isso, resistência. Resistência. A carne encastelada, os pensamentos encastelados. A palavra de Deus diz tudo que tem fôlego, louve o Senhor. Mas quem é que louva o Senhor? Não louva. Por quê? Resistência ao Espírito Santo. É uma resistência terrível. Imagina, irmãos, a resistência que o Espírito de Deus sofre no meio da igreja. Isso que é igreja. Isso que é igreja, pastor Adriano. Agora, no mundo, imagine a resistência que o Espírito Santo sofre no mundo. Oh, aleluia. O Espírito Santo é resistido em todos os lugares. E quando ele chega na igreja, ele olha para mim, ele olha para você, ele diz, eu fui resistido lá fora, eu fui resistido no palácio, eu fui resistido no mercado, eu fui resistido na rua, eu fui resistido no ônibus, eu fui resistido lá no jogo, eu fui resistido em todo lugar, eu cheguei aqui, eu não gostaria de ser resistido, eu quero ser aceito. Mas ele chega e você está encastelado nas tuas posições. Ele chega e você fica discutindo com ele. Te manda ramachoramakai. Ele chega e você fica dizendo, o pastor está pregando para mim. Porque você não experimenta derreter-se na presença de Deus e dizer, Espírito de Deus, ajuda-me, Espírito de Deus. Vamos ler Isaías capítulo 63, versículo 8. O primeiro passo, então, é resistir. E depois, se a pessoa mantém essa resistência, ele passa para o segundo momento, que é mais grave do que este ainda. Vamos ler Isaías 63, capítulo 8, até o versículo 11, todos juntos comigo. Porque ele dizia...
Olha o que Deus faz com o seu povo. Olha o que Deus faz. Olha o que o Salvador faz com o seu povo. Desde a antiguidade os ajudou, os salvou, os socorreu. Mas qual é a resposta do ser humano? Onde está aquele que derramou o Espírito Santo? Onde está? Onde está? Porque se rebelaram contra o Espírito. A uma ação do Espírito de Deus. Eu ouço o gemido do Espírito Santo hoje aqui. Eu ouço o gemido do Espírito Santo hoje aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o gemido do Espírito de Deus. Charario Kalashina mando Robaba capa fonda machindo na matse cantori amandoro Remachindo na máquina rapanto remastanta rebafaia. Em nome de Jesus, receba o poder do Espírito Santo agora. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Recebe agora o toque do Espírito. Rube passe panto rime tanto rime capa roba rabachei. Assim diz o Senhor, mas não vos trouxe aqui para expor as vossas misérias. Os trouxe nesta noite para vos falar e dar-vos mais uma oportunidade
cantarabaganda. Tão somente não sejais rebeldes à minha voz e à voz do meu espírito. Assim diz o Senhor. Reshenda bakatoro gore barake tolere varoche keterai arabashola rabakashola rogolo voketa la ragala shaya aratolo roste baba baroke shalavaragaya. Aleluia. Fale com o Espírito de Deus. Fale com o Espírito de Deus. Diga: eu não te resistirei. Oh, aleluia. Lamande crescendo camanda vandore baroho. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Chamauri gaicheri gloria bei frecas dori, de braiver disdo replove schnerias. Rebalamo bei vafalecheri glorias, não resista à palavra. Não resista à palavra do Espírito Santo. Se você não está sentindo nada ainda, diga: Espírito de Deus, por favor, Espírito de Deus. Clama, 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 clama. Derrama os teus dons, Senhor.
Derrama os dons do Espírito Santo agora, Senhor. Derrama. Continua derramando, Senhor. Derrama os dons do Espírito. Derrama dons do Espírito. Derrama, Senhor. Derrama os dons do Espírito Santo agora, Senhor. Derrama os dons do Espírito Santo agora, Senhor. Põe desejo. Põe o desejo. Derrama a tua glória. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te tomar, irmão. Deixa Deus te tomar nesta noite, irmã. Eis que o Espírito Santo se apodera de ti agora. Eis que o Espírito se apodera de ti agora. La barre sherry gore freka pore bare vela rashara tora rekababa barashara loreta lavara shere tororia rababa katora bara rashara dora rabaraya rashore batara babakara kala ratore balavara tore mendere. Ola baia baixeira varocleba rabafaia. Vamos ficar em pé. Tinha muito mais a pregar, mas o Espírito Santo está dizendo amém na mensagem. É a hora que Ele quer fazer algo tremendo. É a hora que Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. O Espírito de Deus, Ele quer se apossar da sua vida. Pode colocar o Salmo 51, verso 11. Sharabagabar tilobaravakarastura bandarabaketeredarai. Rabagolabava rebalapa recalagala kerchober temen teve romanarias. Eu vou pedir que a igreja grite, a igreja grite. A igreja clame, a igreja grite agora. Estes versículos que estão aí na tela, toda a igreja, 1, 2, 3. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Verso 12. Toda a igreja, restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. Verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se
O que está faltando para você é ser cheio do Espírito. Os teus filhos vão se converter, teus vizinhos vão se converter, esta igreja vai encher de gente e não haverá lugar mais nas cadeiras. Deus envia. Quem quer gritar isso para Deus? Eu preciso ser cheio. Eu preciso ser cheio do teu Espírito. Eu preciso ser cheio. Renova em mim a alegria da salvação. Sai do seu lugar e vem aqui na frente agora. Venha depressa, venha depressa, venha correndo. Venha correndo. Venha correndo, venha depressa, correndo, correndo, correndo. A Ramagalabaxaia vinha dizendo: Senhor, Senhor, me enche. Senhor, me enche com teu Espírito. Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Restitui-me a alegria da salvação. Então os pecadores se converterão a ti. Ola marabacá, rotebaba babababarache crora maia. Glória, glória, vamos clamar. A igreja clamando aqui agora. A igreja clamando. O pastor Adriano, por favor, pode vir aqui me ajudar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Vamos fazer um pacto com Deus. Um pacto com o Espírito Santo de Deus, pastor Adriano. Um pacto de não resistir o Espírito, um pacto, uma aliança. Não podemos resistir à voz do Espírito, à exortação do Espírito, à santidade do Espírito. Está derrotado todo mal em nome de Jesus. Está destruído tudo aquilo que não é de Deus. Está liberado o caminho para você poder seguir. Está derrotado todo mal em nome de Jesus. Está derrotado todo mal em nome de Jesus. Está destruído tudo aquilo que não é de Deus. Está liberado um caminho para você poder seguir. Está derrotado todo mal em nome de Jesus. Está destruído tudo aquilo que não é do Senhor. Está amarrado o inimigo que só quer tentar você. Está liberado o caminho para você poder seguir. Está derrotado todo mal em nome do Senhor Jesus. Está derrotado todo mal em nome de Jesus. Creia nesta noite. Está destruído tudo aquilo que não é de Deus. Está liberado o caminho para você poder seguir. Está derrotado todo mal em nome de Jesus. Está destruído tudo aquilo que não é do Senhor. Está amarrado o inimigo que só quer tentar você. Está liberado o caminho para você poder seguir. Está derrotado todo mal em nome do Senhor Jesus. Está amado, está derrotado, está destruído,
que não é do Senhor. Está amarrado o inimigo que só quer tentar você. Está liberado o caminho pra você poder seguir. Está derrotado todo mal em nome do Senhor Jesus. Está amarrado. Você pode cantar. Está derrotado. Está destruído. Está amarrado. Está derrotado. Está destruído. Está destruído tudo aquilo que não é do Senhor. Está amarrado o inimigo que só quer tentar você. Está liberado o caminho pra você poder seguir. Está derrotado todo mal em nome do Senhor Jesus. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crer, vitória lhes dará. Também real poder, que gozo lhe dará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará. E do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei. A ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça elevará dos santos do Senhor. Em glória e poder, Jesus regressará. Seus servos hão de ouvir, pois breve voltará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Exige Jesus a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou, avante eu vou, avante eu
maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome ele chama cada estrela. E tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? O limite nas águas, porque Ele é grande. Ele é Deus, Ele é grande. Meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Príncipe da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, Sol da justiça, resplandecente, estrela da manhã, Alfa e Ômega, princípio e fim, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Fez o homem a sua imagem e semelhança. está presente no sorriso da criança. Para a escuridão Ele é a luz, Para o pedido Ele é Jesus. grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. Meu Deus é grande. Naquela cruz do meio
meu Senhor morria como uma luz se apagando, pois quando Cristo expirou, o mundo inteiro escureceu, a esperança se acabou. Jesus morreu. A sua mãe se lamentava, os seus irmãos também choravam, e os discípulos olhavam, e entre eles comentavam: ó, quanto Cristo nos amou, agora tudo se acabou. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Ressuscitou, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Ele está vivo, Ele está vivo, Cristo ressuscitou. A sua mãe se lamentava, os seus irmãos também choravam, e os discípulos olhavam, e entre eles comentavam: ó, quanto Cristo nos amou, agora tudo se acabou. Jesus morreu. Mas eu tenho uma notícia pra você, meu irmão. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os vossos corações. Ele está vivo, Ele está vivo, Cristo ressuscitou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Ele está vivo, Ele está vivo, Cristo ressuscitou. Ressuscitou, 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 ressuscitou.
Glórias a Deus. Que maravilhas, que mensagens maravilhosas, louvores maravilhosos. Nós queremos agradecer a sua participação, a sua audiência neste programa de domingo. Vamos despedir nesta manhã ficando na paz, na oração e na união. Deus abençoe. Estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus,